Parece mentira, mas não é. O Flamengo perdeu de virada para o Alcas do Equador na estreia da Libertadores da América. E essa derrota tem vários fatores que a gente pode considerar para colocar um paninho quente ali e falar, veja bem e tal. O problema é a sequência, gente. Não é o pano quente desse ou daquele jogo. O problema é a sequência. O Flamengo vem de várias derrotas. O Flamengo, apesar de ter vencido o Fluminense na final do Campeonato Carioca, os campeonatos que realmente o Flamengo queria, né? O Mundial de Clubes, a Supercopa, etc., o Flamengo acabou perdendo. Então, mesmo com a vitória sobre o Fluminense, o Vitor Pereira optou por poupar os jogadores titulares, ou vários deles, colocar um time reserva contra o Alcas. E aí, você pode imaginar, fala, pô, mas com o time reserva, na altitude e tal, realmente é difícil. Sim, é difícil. É que o Alcas é um time que nunca nem jogou Libertadores, é um time, né, porra, por mais que tenha se destacado no ano anterior lá no Equador e tal, é um time absolutamente frágil, sem poder de fogo contra um time que nem o Flamengo. O centroavante do Alcas é gordo. Sabe assim, né? O cara é gordo, não é modo de falar, não. O centroavante do Alcas é gordo. E assim, durante o jogo, eu acho que eu ainda não sei se foi uma estratégia, e não vou saber nunca, né? Ou se realmente o Alcas só percebeu no intervalo o que estava fazendo de errado. Qual era a única possibilidade que os equatorianos tinham contra o Flamengo? A única possibilidade era acelerar o jogo e fazer uso da altitude para ganhar o jogo. Você faz uso da altitude deixando o jogo intenso e veloz. Por quê? Porque o time que está acostumado com uma altitude menor, ele não consegue acompanhar o ritmo, ele cansa muito mais fácil e a bola é muito mais rápida. Então você consegue fazer com que os caras se percam. No primeiro tempo, o Flamengo conseguiu ficar com a bola, tocar ali, aqui, segurar um pouquinho e tal, e não deixou o Alcas imprimir um ritmo forte. Se foi por estratégia fazer no segundo tempo, onde o Flamengo está mais cansado, ou se não conseguiu no primeiro tempo, são outros 500, a gente não vai saber nunca. Mas quando volta para o segundo tempo, o time do Alcas volta bem afim de acelerar o jogo. E ali, meu irmão, começa passe aqui, ali, correria nas pontas e tal. O Alcas não para. O Otero vem jogar mais atrás, né? E o Otero é um jogador que, porra, com todos os altos e baixos do Otero, que ele sabe jogar bola, ninguém tem dúvida. É um jogador que pega a bola muito bem, que sabe enfiar uma bola, que sabe armar uma jogada de contra-ataque, porra, jogador diferente. Ele voltou e quando ele voltou, ele começou a estilingar as bolas pro lado e fazer com que o time do Alcas corresse. Na medida que o time do Alcas corria, o Flamengo tinha que repor e voltar. E o Flamengo não conseguia mais ir, porque naturalmente o cansaço vem. E o jogo do Alcas acelerado. E o Flamengo perdendo o ritmo do jogo e o tempo de bola nas principais jogadas. O Flamengo errava passes assim de 1,5 m, 2 metros, na medida que o jogo ia passando. O Flamengo começava a errar lances absolutamente idiotas, o que evidentemente só pode ser uma reação do cansaço com a altitude, etc. Não tem nenhum motivo para você acreditar que o time do Flamengo, durante os 90 minutos, vá passando a não saber jogar futebol. Só pode ser um efeito da altitude. Everton Ribeiro, me fugiu o nome do lateral esquerdo do Flamengo agora, do beijinho aqui no pescoço, jogando pra caralho. Errando passe absurdo. No final do jogo ali, o Cebolinha deu uma bola absurda pro Gabigol, que inclusive gera o contra-ataque do gol do Alcas e tal. O Alcas já tinha feito um gol que foi anulado, bem anulado, porque foi falta de fato no começo do lance. Mas assim, mesmo com tudo isso, não era isso que o torcedor do Flamengo imaginou, né? Porque, então o Flamengo, pelo menos ser dono do jogo, pelo menos ficar com a bola, pelo menos ter o controle das ações com a bola no chão para evitar a intensidade do Alcas e também para ser tecnicamente superior ao time dos equatorianos, acho que era o mínimo que o torcedor do Flamengo esperava e não aconteceu. O Flamengo não entregou de novo, né? Diversas vezes o Flamengo no jogo ousou, entre aspas, repetir um pouco da tentativa do jogo contra o Fluminense, ou seja, de tomar a bola e com velocidade chegar no ataque, e ao invés de ser o dono da partida. E eu acho que essa é uma estratégia que funciona, eu acho que essa é uma estratégia que comprovadamente no futebol mundial recente é uma estratégia extremamente eficaz, né? Aliás, nós vimos hoje um Real Madrid e Barcelona, onde nem sempre o Real Madrid tinha a bola, e quando tinha a bola era extremamente letal. É muito mais negócio hoje você retomar a bola do adversário do que você ter a bola, mas com o time que o Flamengo tem, eu fico com pena de ver isso, cara. Eu não consigo olhar pra isso com naturalidade, como uma estratégia somente, sabe? Eu olho e falo, porra, mas se tem um time no Brasil, né, ou na América do Sul inteira, que pode pegar e falar, vou propor o jogo, vou ganhar o jogo, porque eu sou tão melhor do que os outros que eu vou propor o jogo, eu não vou ficar aqui atrás. Eu tenho qualidade pra propor o jogo. O maior sistema defensivo do Flamengo é o poderio ofensivo dele. Ninguém é maluco de agredir o time do Flamengo. Ninguém é doido de sair pra cima do Flamengo. A não ser que você precise, que nem o Fluminense vai ter que fazer agora porque perdeu o primeiro jogo. Agora, ir pra cima do time do Flamengo enlouquecidamente
é de considerável idiotice, né? Então, até na parte defensiva do Flamengo é muito em virtude do poder ofensivo que o time do Flamengo tem. Quando você mina isso para colocar um time mais reativo, etc., funciona, mas eu fico com aquela cara ali olhando, eu que sou um cara que gosta de futebol, mas bem jogado e tal, eu já fico olhando e falo, puta, precisa disso? Não precisa. E o Vitor Pereira hoje vai ter os argumentos a seu favor de dizer, ó, acabei de ganhar do Fluminense, tem uma final no domingo, botei um time de reserva, garoto na lateral direita e tal, fui jogar na altitude, meu time sentiu altitude e perdeu o jogo. Esse é o argumento oficial. É isso que o torcedor do Flamengo tá entendendo? Não. Você fala com o flamenguista, ele tá puto pra caralho. Ele acha que o Flamengo não jogou bem. Ele não aceita uma derrota pro Alcas do Equador, mesmo com o time reserva, até porque o time reserva do Flamengo é qualificadíssimo. O time reserva do Flamengo hoje tinha Everton, Gabigol, Felipe Luiz, Marinho. Porra, o time reserva do Flamengo é sacanagem. Então é óbvio que o torcedor não vai aceitar. Nós sabemos no futebol o tamanho do problema que é jogar na altitude. Não é um problema inventado. Não é uma desculpa sarrapada, todo mundo que joga lá, desde que eu nasci, eu sempre ouvi isso quando é jogador, narrador, treinador, todo mundo que joga lá fala, cara, é muito difícil. Chega uma hora que você até acha que você... Eles dizem o seguinte, que tem um momento que algum de você comete o erro, que é o momento de você achar que não tem problema. Você chega lá, tal, cheio de, porra, será? Puta que pariu, vai faltar ar, não vai, não sei o quê. E aí, em algum momento, você se adapta um pouquinho mais, o teu corpo se adapta um pouquinho mais, e é a hora que você dá um pique. Você fala, não, eu tô tranquilo. E aí, quando você dá o pique, é a hora que você descobre que você se fudeu. Você não tem a menor possibilidade de dar o pique e voltar igual, que as condições são completamente diferentes. Quando você bate na bola, você percebe que você perde completamente o controle de força dela, etc. Então, sim, é um jogo muito difícil. O Flamengo deveria ter vencido o jogo hoje? Sim, mesmo sendo difícil, com altitude, com o time reserva, o Flamengo é muito melhor do que o time do Alcas e o Flamengo tinha que ter tido uma atuação melhor do que teve hoje e conseguido a vitória. Não conseguiu, não deve impactar na classificação do Flamengo no grupo, o grupo do Flamengo é super fácil, mas é um resultado bem surpreendente, né? Você estrear perdendo pro Alcas do Equador com o centroavante gordo num Canindé com grife, que é o estádio dos caras, realmente é assustador, né? O time, porra, não tinha pressão de torcida, porque não tem torcida, né? Estádio vazio, todas aquelas, tirando a altitude, todos os outros ingredientes de um jogo de Libertadores que pode te gerar uma zebra não estavam ali. E ainda assim o Flamengo consegue estragar, entre aspas, um pouco da euforia causada pela vitória no final de semana. Então talvez aquela imagem rubro-negra de, pô, será que essa vitória contra o Fluminense foi um recomeço? Hoje já vem de novo um pontinho de interrogação no final e o Vitor Pereira não tem um dia de paz. Imagina a sogra dele.